Bom dia, Sasha. Prazer falar com você. Estamos ao vivo aqui, Rádio Bragança FM, Tacho da Costa. Você voltou a marcar, né, contra o Fluminense. Queria que você falasse da importância desse gol, né, atacante vive de gols, né, você que vinha também aí num jejum, né, fora o jejum de vitórias que a equipe vivia. E como é que tem sido essa semana de trabalho, né, após esse alívio aí, essa quebra desse jejum, agora começando o segundo turno, um novo desafio pela frente, fora de casa contra o Botafogo. Dá para esperar um Bragantino, quem sabe, aí brigando na parte de cima da tabela, como foi no começo do primeiro turno? Bom dia, bom dia. Não, realmente, a gente atacante sempre está querendo marcar, né? Feliz por voltar a marcar, mais feliz ainda por voltar a vencer, né? Acho que isso é o principal de tudo, ainda mais depois de uma sequência que a gente vinha. Então, a gente precisava e necessitava dessa vitória, ainda mais jogando dentro de casa, e foi que a gente conseguiu fazer. E a semana está sendo boa, está sendo tranquila, a gente está... claro que com essa vitória a gente acaba ganhando mais confiança, então, para fazer até uma semana mais tranquila de trabalho. E a preparação está sendo boa, como é em todos os jogos, da mesma forma que vem sendo mesmo antes desse último jogo. E estamos preparados, sabemos que é um jogo difícil, mas creio que todas as vezes que a gente jogou contra o Botafogo, ficou um jogo aberto, tanto para a gente ganhar quanto para eles, e tenho certeza que dessa vez não vai ser diferente. E a gente vai estar se preparando e com certeza vai chegar pronto para, quem sabe, a gente buscar um grande resultado fora de casa. Sasha, bom dia, Diego Pérez, atendendo FM. Como foi individualmente para você ver esse período antes da vitória contra o Fluminense, que o Bragantino teve 8 derrotas consecutivas? Você sempre foi um cara muito regular, assim, né? Sempre manteve um bom desempenho. E nesses jogos, assim, como boa parte do elenco, tem bastante oscilações assim, de desempenho. Então, como foi para você em particular nesse período? Cara, realmente não foi fácil, né? Porque a gente precisa, por estar, a gente ser competitivo, nós jogadores, a gente sempre busca vencer, isso é da gente, e quando isso não acontece, a gente acaba ficando um pouco triste, com certeza, mas também, às vezes, quando as coisas não estão saindo certo, a gente tem que continuar trabalhando ou até fazendo a mais do que a gente vinha fazendo, né? E não só eu, mas também como grupo, a gente está numa crescente disso, o nosso grupo amadureceu muito em relação ao ano passado, nessa questão de união, de trabalhar mais para buscar sempre estar vencendo. Óbvio que a gente sempre vai querer ganhar, mas a gente sabe como é que é o futebol. Mas também sabemos que ficar 8 jogos sem vencer não é uma coisa tão normal assim, né? Mas o time está de parabéns, acho que tem que exaltar isso pela maturidade que teve, por mais que às vezes a gente não estava com confiança, né? Porque quando o resultado não vem, a gente acaba ficando um pouco sem confiança, isso é normal, e às vezes o individual acaba decaindo um pouco de forma geral, porque o coletivo às vezes não está aparecendo. E o futebol, eu creio que é muito individual, acaba aparecendo mais quando o coletivo todo tá bem. E nesse último jogo o coletivo foi bem, e aí acabou aparecendo os individuais, isso é natural. Então, creio que agora passou essa fase, né, para todos nós. Claro que a gente sabe o quanto o Campeonato Brasileiro é difícil, cada jogo que a gente tem, a gente sabe que não vai ser fácil, independente do adversário, ainda mais no segundo turno, que a gente vai ver os times lutando pelo um G4, G6 ou Z4, então não vai ter jogo fácil, e a gente em casa tem que sempre estar nesse mesmo ímpeto que a gente teve no último jogo e buscar as vitórias. Bom dia, Sasha, Marinho do Atibaia. Analisando essa preparação para o confronto contra o Botafogo, como que você vê também com essa sequência com a vitória do Fluminense, jogar lá no Rio de Janeiro? E ontem, o time do Bragantino Sub-20 foi vice-campeão brasileiro. Queria que você falasse também dessa importância, né, desse vice-campeonato do clube e para esses jogadores que futuramente poderão estar na equipe principal. Não, realmente, como eu acabei de falar, né, a gente sempre busca a vitória, os títulos, e claro que ao longo da nossa carreira a gente não vai conseguir alcançar todos os objetivos, né, mas isso não quer dizer que eles não fizeram um bom trabalho, não tem que ser visto, né? Com certeza foi
foi uma grande campanha, foi no detalhe ali que eles não acabaram levando um título de uma expressão que é, mas a molecada está de parabéns, o trabalho foi bem feito e está sendo bem feito, e isso só faz eles amadurecer mais para os novos desafios que vão vir para frente, e com certeza eles amadureceram muito nessa competição e com esse vice-campeonato. Tenho certeza que qualquer um que subir aí tem condições totais e quem sabe brigar por um espaço no time. Botafogo. Falar sobre o confronto do Botafogo. Como eu falei, é um confronto difícil, uma grande equipe, ainda mais jogando dentro de casa. E claro, como eu falei, essa vitória última dentro de casa foi importante para a gente retomar a confiança, retomar a vitória. A gente vinha fazendo bons jogos fora de casa, antes dessa sequência que a gente teve. Então é retomar a confiança e quem sabe retomar as vitórias fora de casa, que nem a gente vinha fazendo no primeiro turno. Sacha, Loreto, Futebol Total, pela sua experiência e por aquilo que você já mostrou com a camisa do Red Bull Bragantino, ano passado indiscutível, 51 jogos, 15 gols, você foi o artilheiro e o torcedor, né, viu isso, a sua entrega. Não é encontrar culpados ou, né, você ser o culpado, mas a sequência foi muito ruim. Sim. Você se cobra de que forma? Você ficou devendo em relação ao ano passado? Você acha que a sua temporada está pior? Você tem até aqui 34 jogos e 5 gols, ou seja, dificilmente você vai chegar aos gols do ano passado. Pode chegar, mas dificilmente vai acontecer. E daí eu queria entender, a maneira do time jogar agora, a chegada do Isidro Pita, que também interferiu um pouco, teve uma discussão sua com o Atlético Mineiro, que não é normal, pela sua experiência, da forma que foi no primeiro tempo. Então foram vários fatores. Mas no caso seu, Sacha, você acha que esse ano está sendo inferior ao ano de 2024? Bom, se pegar os números, né, que nem o senhor comentou, com certeza a gente vai dizer que talvez não, né, com certeza é uma temporada abaixo da do ano passado, né. Claro que eu nunca fui assim de transferir culpa ou de achar alguma coisa para me apoiar, para dizer por que a minha temporada não está sendo melhor que a do ano passado, mas eu sempre, como eu falei, eu sempre trabalhei da mesma forma, independente da minha fase, independente de estar vindo fazendo gols ou não. Por mais, assim, nem comentou, tem mais de 35 jogos já esse ano. Creio, claro, que tem vários conjuntos para isso acontecer, mas eu continuo trabalhando, sei que às vezes as coisas não vão acontecer, por mais que eu tente, e eu jamais deixei de correr, jamais deixei de tentar, jamais deixei de arriscar. Então acho que esse é o caminho, né? Tem vezes que a gente vai tentar de todas as formas e as coisas não vão acontecer, e às vezes a gente vai fazer às vezes poucas coisas e as coisas vão acabar acontecendo, né? Tem jogo que eu vou participar mais, mas não vai sair o gol, tem jogo que eu vou participar menos, mas eu vou acabar fazendo gols, entendeu? Então eu sempre mantive eu tenho essa autocobrança, assim, de querer sempre estar buscando melhorar, sempre estar querendo fazer gols, com certeza. Acho que isso é de quem está querendo competir em alto nível. Mas a gente também tem que saber lidar com esses momentos, com essas fases, e sempre continuar trabalhando. Então, continuo trabalhando da mesma forma que eu trabalhei ano passado, praticamente. Então, tenho bastante jogos, isso também diz que, querendo ou não, às vezes por não estar saindo tantos gols, posso estar sendo útil de alguma forma. E é mais ou menos isso, é continuar trabalhando, focado. Tenho certeza que talvez eu possa vir agora fazer uma sequência de gols ou de assistência. Então, meu trabalho, eu sempre foco em trabalhar da mesma forma, independente da minha fase. E eu acho que o gol é consequência de um trabalho. Então, claro que eu pretendo sempre ajudar de alguma forma, e eu preciso de todo mundo bem para todo mundo se destacar, todo mundo poder fazer gols, assistência. Então, eu preciso continuar trabalhando independente do ano ou não, né? Sacha, ainda dentro da sua avaliação individual, você já exerceu diferentes funções dentro de campo, desde que chegou ao Bragantino, e nessa temporada tem variado bastante, né? Tem atuado como centroavante, o John vindo mais de trás, mas também quando joga junto com o Pita, você
praticamente um meia mais agudo, muitas vezes o John atuando aberto pelo lado esquerdo. Em qual composição você, na sua autocrítica, entende que rende melhor? Atuando como um meia, encostando no centroavante, ou sendo um centroavante jogador mais de referência? Não, a minha preferência com certeza é mais 9, né? Com aquela um pouco mais de mobilidade, mas ser o principal referência ali da frente, né? E teve ocasiões durante o ano que eu joguei em outras posições, mas como eu disse, jamais vou colocar isso como empecilho por não estar fazendo um bom desempenho, deixar de fazer gols. Então, mas a minha preferência sim é ser, né, o último atacante para estar mais próximo do gol também, né? E assim meus companheiros também poder criar chances para mim poder ter as oportunidades de marcar. Sasha, você é um jogador mais experiente, né? Acho que mais experiente desse Já cheguei, mas... Você já passou por vários momentos em vários times, né? Santos, Inter, Atlético Mineiro. E é muito difícil um técnico se manter no futebol brasileiro com 8 derrotas consecutivas, 10 jogos sem vencer. De que maneira você observou também um mental, tanto do técnico Fernando Seabra, quanto do elenco também, para junto com a comissão técnica lidar com essa situação? Não, a gente sabe como é que é o futebol, né? O futebol é resultado e a gente pegou uma sequência ruim. Mais uma coisa que a gente jamais deixou de estar é unido com o treinador, com os jogadores. A gente sabia que estava no caminho certo, só que as coisas não estavam acontecendo, né? Então a gente sempre esteve junto. A gente sabia que às vezes não é que nem a questão de troca o treinador que resolve. Às vezes tem que partir da gente mesmo, nós jogadores, de mudar a nossa postura dentro de campo, muitas vezes, para que a gente pudesse voltar a vencer. Tinha momentos durante essas partidas que a gente até criava, até tinha situações, mas acabava não revertendo em gols. E o adversário ia lá numa bola, ou início de jogo, e marcava primeiro. E com certeza isso já, querendo ou não, pesa um pouco, já vem uma desconfiança. E a gente conseguiu trabalhar bem isso, para que a gente pudesse chegar nesse último jogo confiantes, independente da fase que a gente vinha, para a gente não esquecer o que a gente já fez durante o campeonato, né? A gente demonstrou que a gente pode bater de frente com qualquer um dos times, a gente demonstrou isso. Então é a gente voltar essa identidade que a gente tinha durante o início do campeonato, para a gente retomar as vitórias. E creio que todo mundo junto, se ajudando, a gente conseguiu trabalhar isso bem, para que na última partida a gente tivesse essa grande vitória. Pegando até o gancho que o Diego falou, Sasha, o Bragantino quebra a sequência negativa contra o Fluminense no sábado, mas analisando friamente essa sequência, o que na sua opinião, colaborou para acontecer essa sequência de jogos sem vencer? Se foi o calendário, se foi a pausa de um mês que o Bragantino teve na temporada? Que fator que vocês do grupo analisam mesmo sobre essa sequência? A gente pode... É que nem eu falo, né? A gente não pode ficar se escorando ou em algum argumento, porque... Claro, a gente vinha numa parada, mas a gente vinha numa sequência boa, teve a parada, mas a gente voltou vencendo, então talvez... Então, eu acho que é mais a gente mesmo, como eu falei sempre, né? A gente vinha bem, a gente tem a humildade que a gente não tinha conquistado nada, mas sabia que se a gente continuasse da forma que a gente vinha, a gente podia, sim, alcançar coisas boas. E creio que a gente possa chegar aos nossos objetivos, né? Então, é que essa última vitória nos traga a confiança que a gente tinha antes dessa fase. Mas tu quer saber mais ou menos por que a gente passou pela essa sequência, né? É difícil pontuar uma coisa, né? Porque são várias circunstâncias, até porque se a gente soubesse realmente, a gente atacaria aquele ponto, né? Mas é isso, vem a derrota, às vezes vem a desconfiança, a gente começa talvez a mudar um pouco a postura de jogar, que a gente vinha fazendo. Então são várias circunstâncias que acabam levando
ao resultado negativo, né? E como eu falei, é a gente não esquecer o que a gente já fez de bom e a gente colocar em prática, né? Que a gente conversou bastante semana passada em relação a isso, e a gente conseguiu nesse último jogo fazer aquilo que a gente vinha fazendo antes, né? Pressionando, marcando, tendo as oportunidades e fazendo os gols, sendo consistente atrás. Então isso tudo ajudou a gente para a gente sair com essa vitória. Sérgio, hoje se fala muito em lesões no futebol, e não só no Red Bull Bragantino, a gente vê no geral. Eu queria que você, com a experiência que você tem dentro do futebol, o que mudou para tantas lesões? É a intensidade dos jogos, preparação, a gente vê os gramados cada vez melhores, mas tem a questão também da grama sintética. O que você atribui, no momento atual, né, esse número de lesões altos em atletas, né, tanto musculares como alguns traumas, mas como que você vê, qual que é a mudança hoje do futebol que está proporcionando isso no geral? Bom, acredito que seja dois principais fatores, que possa ser a intensidade, né, que nos últimos anos aumentou muito, a questão dos jogos está muito intenso, e, consequentemente, a questão de sequência de jogos, né, por exemplo, joga quarta e sábado, tu faz um jogo intenso, forte, numa quarta-feira, tem ali 2 dias para recuperar, às vezes, né, acaba nem conseguindo recuperar 100%, muitas das vezes tem uma viagem no meio desses dias. Então, acredito que esses dois fatores são os principais, assim, né, um aumento de intensidade durante as partidas e o calendário muitos jogos seguidos, e é difícil manter uma intensidade, né, que nem às vezes a gente... Pô, Bragantino fez um grande jogo hoje, mas no próximo caiu o rendimento, ou aconteceu totalmente diferente do que demonstrou na última partida. Então, às vezes a gente quer que um produto nos entregue um jogo todo sempre bom, mas às vezes não deixa não dá aquele prazo ou tempo determinado para que as pessoas possam se recuperar para talvez fazer mais um grande jogo num nível de intensidade e qualidade que todo mundo espera, né? Então, acredito que esses dois fatores pesam bastante na questão de lesões. E a gente vê que não é só em um clube, né? São praticamente todos aí. Obrigado, Sérgio. Show. Valeu, obrigado. Bom dia.